A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é 20 de abril de 2022. Nós estamos dando início à sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, hoje nós temos uma sustentação oral, Leroy Merlin, relatora a doutora Fabiane, a patrona já está presente, registrada a sustentação oral. Doutora Aline, basta um resumo das acusações? Sim, basta. Muito bem, doutora Fabiane, um resumo, por favor. Bom dia a todos. O processo da Leroy Merlin, a acusação é de recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação considerada inábil, nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES 2000, no item 1 do AIM, relativo ao período de outubro a dezembro de 2009, e no item 2 do AIM, relativo ao período de abril a outubro de 2010, os documentos de emissão atribuída à Easy Import e Export Limitada, ME, que teve a inscrição estadual bloqueada após 7 de maio de 2007, por ter existido o estabelecimento e após a cessação das atividades no local, haver emissão de notas fiscais. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Aline, por favor, fique à vontade. Obrigada. Esse processo está retornando da Câmara Superior, né, onde a decisão e recurso ordinário prolatado anteriormente pela 8ª Câmara foi anulada por questão de simples erro formal, né, como bem relatado pela doutora Fabiane. A acusação é de recebimento e estocagem de mercadoria acompanhada de nota fiscal inábil, porque a empresa fornecedora da Leroy Merlin, a Easy Importação e Exportação, ela teve a sua inscrição estadual declarada nula de forma retroativa. Isso foi a partir de uma fiscalização realizada em 2013, então bem após a aquisição das mercadorias pela Leroy em 2009, a fiscalização constatou que a empresa havia cessado a sua atividade no estabelecimento onde ela mantinha o seu comércio, e, por conta disso, declarou nula sua inscrição estadual de 13 para 2007, abrangendo o período de aquisição das mercadorias da Leroy Merlin. Um ponto importante a destacar é que a Leroy Merlin não era responsável pelo transporte dessas mercadorias, né, conforme pode constatar de todas as notas fiscais acostadas aos autos, em todas elas, a Easy Importação e Exportação era responsável por transportar as mercadorias até o estabelecimento da Leroy Merlin, motivo pelo qual, se a empresa não estava estabelecida no local em que ela dizia estar, a recorrente não teria como saber dessa questão, né? E quando do julgamento anterior do recurso ordinário pela 8ª Câmara, em que pese o relator tenha consignado no seu voto tratar-se de creditamento indevido, a razão pela qual a decisão anterior foi anulada pela Câmara Superior, o julgador fez toda a análise dessa questão da comprovação da efetividade das operações e constatou que, de fato, a Leroy Merlin transacionou com a empresa Easy Importação, especialmente porque a Leroy acosta aos autos todos os comprovantes de pagamento, nota a nota, que a diferença de valor da nota fiscal para o pagamento decorre de alguns descontos que a Leroy recebeu da Easy Importação, que estão consignados em seus relatórios de fornecedor. E esses descontos, né, a Leroy Merlin, por ser uma grande empresa de varejo, possuir, né, ela possui com seus fornecedores uma relação basicamente que unilateral, né, em questão de prazo de entrega, questão de descontos. Então, esse relatório de fornecedor, ele traz os descontos que a Leroy Merlin obteve da Easy Importação e Exportação na aquisição de mercadorias, seja em razão da quantidade de mercadorias adquiridas, seja em razão da forma do pagamento, das condições do pagamento, mas o fato é que, da análise da nota, em conjunto com o relatório
fornecido pela Leroy Merlin, onde constam esses descontos, é possível se chegar ao exato valor dos pagamentos que foram realizados por meio de transação, por meio de TED, né? Então, se não fosse esse mero equívoco constante da decisão da 8ª Câmara de se tratar de creditamento indevido, quando na verdade era recebimento e estocagem, fato é que o auto de infração já teria muito sido cancelado, porque a análise da efetividade das operações já foi realizada pela 8ª Câmara, onde o relator constatou a boa-fé da recorrente e entendeu pelo integral cancelamento do auto de infração. E hoje é o que a Leroy pede também aqui, né, no retorno desse julgamento do recurso ordinário, que seja reconhecida a sua boa-fé e a comprovação da efetividade das operações realizadas com a Easy Importação em 2009, tendo em vista que ela atende aos requisitos jurisprudencial dessa Câmara, do STJ, pois ela não era responsável pelo transporte das mercadorias, ela comprovou que realizou todos os pagamentos e, especialmente, houve a declaração de nulidade da sua fornecedora de forma retroativa, ocorrida em 2013, muito posterior às operações praticadas pela Leroy Merlin. Então, agradeço, né, a atenção de todos e estou aqui para qualquer dúvida que seja necessário esclarecimentos. Muito obrigado, doutora Aline. Doutora Fabiana, alguma pergunta à patrona? Não, nenhuma pergunta. Muito obrigado. Doutor Tony, da representação fiscal, algum questionamento? Também não tenho nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Mara? Não tenho. Eu só queria, talvez, analisar melhor. Eu não sei se o doutor Adolfo vai pedir vista, alguma coisa assim, porque eu queria analisar melhor a documentação. O que o senhor acha? Eu não entendi. Não, eu coloquei uma como é que fala? Uma mensagem no grupo. E eu queria que você desse uma olhada, se possível, porque eu acho que seria o caso, talvez, de dar uma olhada melhor na documentação. Querendo olhar, doutora Mara, querendo olhar, a senhora pode olhar, a gente dá até um tempinho, se for possível. Tá bom. Doutor Adolfo? Oi, Belmar. Eu queria ver também com vocês que se eu preciso tirar em vista, porque ontem eu não consegui, sinceramente, ver o processo, ver o voto da Fabiane. E posso até me comprometer para devolver para a próxima semana já colocar na pauta da próxima semana. Não vai dar para colocar mais, porque a próxima semana já foi divulgada a pauta. Então, eu dou um tempinho para que vocês analisem, por favor, ver se é possível. A gente não ter que tirar em vista. Tudo bem? Enquanto isso, você já tem conhecimento do voto da doutora Fabiane, ela vai proceder na leitura ou no resumo, como ela achar melhor, e se precisar, a gente aumenta o tempo para vocês analisarem. Ok? Doutora Fabiane, por favor, mantenham todos os microfones fechados. Doutor Adolfo está com a imagem congelada. Eu não sei se ele está nos ouvindo. Eu ouço sim. Sua imagem está congelada, doutor. Mas, doutora Fabiane, passemos ao voto. Enquanto isso, o doutor Adolfo e a doutora Mara vão fazer uma checagem, ver se eles conseguem solucionar sem ter que ser de vistas. Ok. Eu vou fazer um resumo do voto. O voto ficou extenso. De fato, como já mencionado pela doutora Aline, teve uma decisão na 8ª Câmara, né, no mandato anterior, que considerou a acusação, usou a fundamentação do creditamento indevido, quando na verdade é recebimento, foi objeto de um pedido de retificação de julgado da Diretoria da Representação Fiscal. A retificação de julgado considerou também que, apesar do relator anterior ter considerado crédito indevido, a fundamentação que ele teria usado seria o suficiente também para o recebimento.
foi objeto de recurso especial pela representação fiscal e na Câmara Superior as duas decisões foram anuladas e o processo retornou para uma nova decisão em sede de recurso ordinário. Em resumo, meu entendimento quanto ao crédito indevido e ao recebimento, quanto à tese da boa-fé, a principal alegação da recorrente no recurso ordinário, eu entendo que a alegação de boa-fé, a análise da boa-fé, seria realmente somente para o crédito indevido, mas como tem decisão da Câmara Superior de que a tese da boa-fé deve ser analisada também no recebimento, com documento inidôneo, eu analisei. Eu considero que não foi comprovada a boa-fé, foi apresentada uma planilha pela recorrente, de fato, com valores de desconto, porque os documentos anexados como prova de pagamento não eram no mesmo valor das notas fiscais. Eu considero que apenas a planilha informando um valor de desconto não é o suficiente, não foi juntada a tratativa comercial, a informação do desconto. Inclusive, a representação fiscal informa que alguns pagamentos foram efetuados com atraso, inclusive com mais de 30 dias de atraso, que não é uma prática comercial normal, né? Esse apontamento feito pela representação fiscal de um atraso de mais de 30 dias e ainda assim um desconto. Considero que não foi comprovada a boa-fé também porque não foi comprovado o transporte, não foi apresentado nenhuma tratativa, como eu já falei, e apenas a planilha com uma indicação de uma coluna de desconto, um valor do pagamento, não considero a boa-fé. Quanto à retroatividade, tem decisão da Câmara Superior, que a constatação é declaratória, não considero a alegação de retroatividade. Uma alegação da recorrente que eu acolho, por isso meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário, eu acolho a alegação de que o percentual da multa do item 2 deve ser igual ao percentual da multa do item 1. Analisei o DDF e, de fato, foi considerado no item 1 a multa de 50% e no item 2 a multa de 70%, mas não vejo nos autos razão para a cobrança da multa de 70% no item 2, então, provimento parcial. Um outro ajuste que eu faço é em relação à retroatividade benigna. Houve alteração na lei do ICMS 6374 de 89, que reduziu a multa por essa mesma infração do inciso 3, a linha A, para 35% e não mais 50%. Então, meu provimento é parcial para equiparar a multa do item 2 à multa do item 1 e também, pela retroatividade benigna, aplicar a multa de 35% e não de 50%, e pelo parágrafo 2º do artigo 85 da Lei 6374, essa multa deve ser reduzida em 50%. Então, o DDF de folhas 4 fica para 17,5% em relação ao item 1 e 17,5% em relação ao item 2. Bom, em resumo, esse é meu voto. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Mara, a senhora tinha assinado com vista. Vilmar, é muita documentação. Será que eu posso tirar em vista? Porque eu queria só dar uma analisada melhor. Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Vamos sair em vista, porque não consegui analisar direito. Os juízes precisam estar esclarecidos. Doutora Fabiane já registrou o voto. Perfeito. Doutora Mara, pode pedir vistas, então. Ok, só um minutinho. Eu peço desculpas, mas é que realmente eu não consegui analisar ontem. E aí eu analiso com mais calma e assim que eu retorno. Concedida vistas. Encerrando o julgamento. Doutora Aline, então isso vai sair em vista para a doutora Mara. Ela costuma devolver o processo rápido. Então, acompanhe, por favor, as publicações.
Tenha um bom dia. Obrigada, igualmente, um bom dia a todos e bom feriado. Doutora Mara, dá uma olhada, por favor, nesse processo, na vista. Eu não entendi, as operações são isentas ou sem incidência de imposto? Não, as operações, o suposto emitente dos documentos fiscais era microempresa, então eram notas que não transferiam crédito. Por isso, a autuação foi apenas de recebimento e o autuante considerou a redução de 50% do parágrafo 2º quando as operações são com não incidência. Tá, muito obrigado, então. Doutora Mara, então, saem vistas para a senhora. Muito bem. Doutora Mara, a senhora disse que vai retirar o seu processo da pauta de hoje? Isso, porque eu preciso fazer uma correção no processo que vai mudar um pouquinho, tá? Então, eu já vou devolver esse processo para o relator, tá? E não para a pauta. Perfeito. Também podemos devolver... Não, para o relator é melhor. Devolvido para o relator. Vilmar, se quiser tirar os meus de pauta também. Tá. Tá lento hoje o empate, viu? Ontem também estava horrível na Câmara Superior. Toda hora estava parando. O MCC também devolvido para o relator. Muito bem. Então, nós temos agora o supply chain, que é o meu... Eu sou o relator. Tá lento, hein? Bom, supply chain, eu já adiantei o voto. Já disponibilizei o voto a todos. Aqui é levantamento fiscal. Primeira acusação é de recebimento de mercadorias sem nota fiscal. Diferença de entrada, né? O segundo é a diferença de saída. E o terceiro é a falta de registro magnético. O recurso ele não ataca o mérito da discussão, da exigência fiscal, limitando-se a defesa indireta. Eu afasto todos, como vocês observaram, e, por fim, eu nego o provimento ao recurso. E, com isso, eu abro discussão. Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou registrando o voto. Representação fiscal. Nenhum comentário, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado, doutora Mara. Com o relator. Muito obrigado. Só preciso terminar de registrá-lo aqui.
Muito bem, senhores, o voto já está registrado. Alguma consideração? Mais? Não? Então vamos. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, com isso concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 20 de abril de 2022. Agradeço a todos que nos acompanharam. Então, todos um bom dia. Até uma próxima. Doutor Hélio, por favor, podemos encerrar.